Então, namastê. O tema de hoje é respirar é viver uma jornada consciente pelo prana. Então, hoje a gente vai respirar bastante, aprender 4 tipos de pranayamas, que são as respirações, e a gente vai praticar, tá? Então, eu sou a Kelma Nidambani, professora de yoga, terapeuta holística, astróloga e escritora. E o que que a gente vai aprender nesses 30 minutinhos? A gente vai entender os pranayamas, os benefícios e contraindicações, a postura para a gente poder fazer, tá? Então, a gente vai ver hoje 4 pranayamas, que é a respiração abdominal, o Nadi Shodhana, a respiração do fogo e o Kapalabhati, a diferença dos dois, que é muito confundido. Então, a gente vai começar. Eu preciso que vocês fechem os olhos. Vocês já estão sentados numa postura confortável. Se você estiver na cadeira, ou você cruza as pernas ou traz os pés lá no chão. Se possível, vai um pouquinho mais para frente para não apoiar a coluna lá na cadeira, para manter o peito aberto, a coluna bem retinha. E a gente vai só fechar os olhos e respirar normal. A gente vai trazer presença. Vai inspirando e expirando. Sente o ar entrando pelas narinas e depois saindo lentamente. Relaxa sua cabeça sem deixar tombar. Relaxa seus ombros, o maxilar, a testa. Só vai respirando. Agora a gente vai deixar a nossa cabeça tombar para frente. Solta o peso da cabeça, mantendo o seu peito aberto, a coluna bem retinha. Devagar, a gente vai começar a girar só a cabeça pelo lado direito. Então, a orelha quase encosta lá no ombro. A cabeça vai lá atrás, lá no lado esquerdo. Não solta a sua cabeça. Agora que a gente já acertou o movimento, quando a sua cabeça passar lá na frente, você vai inspirar, o ar entra. Lá atrás, expira, o ar sai. Tenta fazer tudo com o nariz. Inspirando, lá na frente pelo nariz. Expirando lá atrás também pelo nariz. Isso. Agora a gente vai trocar só o lado para o lado esquerdo, a mesma coisa. Lá na frente, inspira, o ar entra, lá atrás expira, o ar sai. Fecha os olhos, solta o peso da sua cabeça. Aqui a gente vai tirando a tensão do pescoço e dos ombros. Vai fazendo bem devagar. Isso. Agora vai parando o movimento da cabeça devagar. Mantenha a sua cabeça normal, ainda mantenha os olhos fechados, vai observando o que aconteceu com você. Se você se sente mais relaxado. Isso. Agora vai abrindo os olhos lentamente. Então, essas aulas que a gente está fazendo aqui, a gente sempre vai trazer um pouquinho de teoria e prática, para vocês entenderem direitinho, tá? Então, hoje a gente vai falar de pranayama, tá? A palavra pranayama vem do sânscrito. Prana é energia vital.
A yama é expansão ou controle. Então, é o controle da respiração que a gente faz no yoga o tempo inteiro, tá? Então, vamos usar a respiração como ferramenta de presença, equilíbrio e vitalidade, tá? Então, aqui só umas contraindicações. Então, a gente tenta sempre ficar sentado, com a coluna ereta, peito aberto, sentado no chão ou na cadeira, tá? E não força o pranayama, tenta escutar seu corpo. Se você ficou tonto, para. Se está te fazendo mal, para, tá? Vocês têm que me sinalizar o que está acontecendo. E a contraindicação é apenas para o Kapalabhati. Grávidas não podem fazer. Quem tiver com a pressão alta também não é ideal, e nem as mulheres no ciclo menstrual, tá? Então, a gente vai começar com a primeira respiração. Eu preciso que vocês coloquem as mãos no abdômen, na barriga. E aí, quando a gente inspirar, o ar entra, vocês estão vendo o bonequinho aqui? Vai estufando a barriga. Expira, o ar sai, murcha a barriga, tá? Os benefícios dessa respiração: acalma o sistema nervoso, reduz a ansiedade, estresse e insônia, melhora a digestão, oxigenação do corpo, cria consciência respiratória e presença no agora. Então, sempre quando você está lá no futuro, lá no passado, essa respiração é boa para te trazer, tá? Então, eu vou até mostrar aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver minha barriga? Então, quando a Sim. gente inspira, o ar entra, expande. Expira, o ar sai, recolhe. E o movimento não é o peito, é só a barriga, tá? Então, inspira, expira. Inspira, o ar entra, expira, o ar sai. Fecha os olhos, a gente vai fazer um minutinho. Tenta observar, tenta ver o que está acontecendo com você. Foca no movimento que a sua barriga está fazendo. E lembra que é um movimento apenas da barriga, o peito, o resto não está movimentando. Então, inspira bem profundo pelo nariz, expira bem profundo também pelo nariz. É no nariz? Tudo pelo nariz. Isso, continua. Então, vocês estão sentindo que dá uma acalmada, dá uma presença quando a gente faz essa respiração? Isso. Agora pode abrir os olhos lentamente. O próximo pranayama é o Nadishodhana. O Nadishodhana vocês podem ver de várias formas usando a mão. Eu vou explicar um específico que eu gosto de fazer e por quê, tá? Então, Nadishodhana é respiração alternada pelas narinas. A gente vai levar o ar para um lado e para o outro do nosso corpo, tá? Então, os benefícios: equilibra os hemisférios do cérebro, purifica os canais energéticos, que são os nadis, reduz a ansiedade e melhora o foco mental, promove clareza e serenidade emocional e é excelente para preparar para a meditação, tá? Então, o que que acontece? A gente tem o nosso lado direito no nosso corpo, que é o nosso lado masculino, que é o dar, é quando a gente está no futuro, é o lado solar. E se a gente fica muito para esse lado, cria ansiedade para a gente, tá? A gente tem o lado esquerdo do nosso corpo, que é o feminino. Então, tanto homem ou mulher tem isso. A gente tem os dois, o feminino e o masculino, tá? Que é o receber, tá ligado ao passado, é o luar, a lua.
E quando a gente está muito nessa vibração do lado esquerdo, a gente pode entrar em depressão. Então, onde que a gente tem que estar? Nem no futuro e nem no passado, a gente tem que estar no presente. Então, eu preciso que vocês usem o dedo indicador e coloque entre as sobrancelhas, com a mão direita. Isso. E a gente vai usar esses dois dedos. Esses dois dedos a gente vai fechar as duas narinas. Isso. A do polegar, solta e puxa o ar. Inspira. Fecha, solta o ar lá do outro lado. Nesse mesmo lado, inspira, fecha, solta lá do outro. Esse mesmo lado, inspira, fecha, solta do outro. Continua fazendo e vai tentando reter um pouquinho o ar na troca. Continua, a gente vai fazer um minutinho. Mais um pouco, continua. Isso. Vai relaxando agora o seu braço direito, descansa. Continua com os olhos fechados. Pode tirar a mão do rosto, relaxa. Só observa o que que você está sentindo. E aí, provavelmente você sentiu que uma das narinas está mais entupidinha do que a outra. Então, lembra que se a direita tiver mais entupida, então você está muito no futuro e pode te criar ansiedade. Se a esquerda tiver mais entupida, você está mais no passado e pode te criar uma depressão. Então, fazendo isso todos os dias, na hora que a gente acorda e na hora que a gente vai dormir, e se preciso durante o dia, a gente vai equilibrando essas energias e trazendo a gente para o presente, tá? Alguém tem alguma dúvida? E se as duas estiverem desentupidas? Tá entupida? Você Livres? tá gripada, alérgico? Não, desentupidas. Então Livres, liberadas. tá bom, tá fluindo bem. Hoje sua energia tá equilibrada, tá? Não, que benção. Isso acontece também, não é só coisa ruim, não. Tá? Fiquei. Isso. Então agora a gente vai ver a próxima respiração, é o Kapalabhati, tá? É a respiração de purificação. Então estimula o metabolismo e ativa o fogo digestivo, que a gente chama no Ayurveda de Agni, tá? Elimina toxinas físicas e mentais, muito importante. Rejuvenesce o cérebro e aumenta a energia, tá? Traz foco, disposição e limpeza dos pulmões. Desobstrui as vias nasais. Então, as pessoas confundem ele muito com a respiração do fogo. Eu vou trazer as duas hoje para a gente ver a diferença, tá? Então, quando a gente faz o Kapalabhati, a gente vai inspirar, então a gente vai estufar e na hora de expirar, bem forte, ó. Então, ó.
Sentiram? Então, você inspira normal, puxa o ar normal, e na hora de expirar, você vem forte com o umbigo para dentro. Então, continua. Inspira, expira. Lembra que essas são respiração que traz o Agni, traz o fogo. Se você ficar tonto, para, tá? Então, inspira bem profundo e expira, puxa forte. O umbigo lá dentro. Então, vamos fazer. Pode ir parando devagar. Agora, deixa a sua respiração voltar ao normal. Então, a gente tenta fazer de 1 a 2 minutinhos. Vai sentir que seu corpo está mais quente. E lembra que se ficar tonto, tem que parar. A gente não força o corpo. Lembra as contraindicações que eu fiz lá no começo. Pode ir abrindo os olhos lentamente. Agora, então, a gente vai ver a diferença do Kapalabhati e respiração do fogo. Então, quem faz aula presencial aqui comigo está mais acostumado a fazer respiração do fogo. Porque a respiração do fogo ela é do Kundalini Yoga. Então, eu trago muito Kundalini Yoga para o nosso tapetinho aqui presencial e quem está aqui no online vai ver também. O Kapalabhati é do Hatha. Eu tenho formação nas duas, mas eu sempre trago mais Kundalini, que é o foco da gente equilibrar os chakras, elevar a energia vital, que é a Kundalini, tá? Então, o Kapalabhati, a gente inspira normal, puxa forte. A respiração do fogo, as duas são fortes. Então, ela aquece um pouquinho mais o corpo. Eu vou mostrar para vocês. Então, ó, a gente vai inspirar e expirar, tá? Então, são os dois fortes. Essa que é a diferença. A pala baixa, a gente inspira normal, puxa o ar e só na hora que sai o ar, o umbigo puxa forte. Respiração do fogo são as duas. Então, a gente vai fazer 1 minutinho. Lembra que se deu tonteira, sentiu algum desconforto, para, tá? Começando. Pode ir parando devagar, mantenha os seus olhos fechados, observa. Então, essa é um pouquinho mais forte, você vai sentir que seu corpo está quente, gera um calor e força interior. Então, essas duas respirações, é melhor a gente fazer elas de manhã, para a gente ter vitalidade. Se fizer muito à noite, pode atrapalhar com o sono. Tão bem? Tudo bem aí, Cássio? Hum. Tá.
E aí, então, hoje a gente viu 4 pranayamas. E isso tem que vir para o nosso sadhana e para fora do tapetinho. Yoga ensina a gente a ter controle do nosso corpo e da nossa mente. E o pranayama é uma das ferramentas. Então, tipo, você está ansioso, não está conseguindo focar? Faz aquela respiração abdominal. Você está sentindo que você está com ansiedade, depressão, tem um lado que não está legal? Tem a alternada. Tá sem energia, sem vontade de viver? Respiração do fogo, Kapalabhati. Então, você tem que ir se observando. Yoga é autoconhecimento e autoobservação. E aí tem as ferramentas. Uma dessas ferramentas é o pranayama. E a gente tem que trazer isso para o nosso sadhana. O sadhana é a nossa prática espiritual. Todo mundo precisa, gente, que seja de 5 a 10 minutos por dia. Tem que ser a mesma coisa. Você acordou, foi no banheiro, escovou o dente, tomou café da manhã. A gente não precisa fazer isso todos os dias? O sadhana também. O ideal é fazer de manhã, mas se não der, faz o horário que der. O importante é fazer, tá? Então, eu gostaria de finalizar agora. A gente vai fazer uma pequena meditação. Então, todos os pranayamas ajudam a gente a meditar. Sempre que você for sentar para meditar, respira antes, tá? Porque é ele que vai colocar o seu corpo no lugar, sua mente. Então, agora a gente vai fechar os olhos. Abre bem o seu peito, mantenha sua coluna retinha. Se você estiver no chão, descansa as mãos nos joelhos, na cadeira, descansa as mãos nas coxas. Isso. Você vai escolher uma dessas respirações que você aprendeu, que você acha que você está precisando. A gente vai fazer um pouquinho. E agora, antes de meditar, a gente vai fazer um sankalpa. Um sankalpa é uma intenção. Então, sempre antes da prática de yoga, sempre antes de meditar, a gente tem que ter uma intenção. Para que que a gente está fazendo aquilo, tá? Então, continua de olhos fechados e repete mentalmente com você mesmo. Eu me abro para a sabedoria da respiração. Cada inspiração me nutre. Cada expiração me liberta. Com presença e leveza, permito que o prana flua em mim, renovando corpo, mente e espírito. Mantenha os seus olhos fechados. A gente não briga com os pensamentos, a gente só deixa fluir, relaxa sua cabeça, só se entrega.
Agora a gente vai voltando devagar. A gente vai esfregar as duas mãos. E a gente termina toda essa prática, essa teoria com o namastê. Namastê. Então, viu, gente, que é bem Namastê. tranquilo. A gente precisa respirar 2, 3 minutinhos e meditar 2, 3 minutinhos. Vão ser 5 minutinhos do seu dia para o sadhana. E isso vai te ajudando e aos poucos você vai aumentando. Na hora que você vê, você está sentando, está ficando 30 minutos, 1 hora, tranquilo. Só que tem que praticar, tá? Estava gravando, eu vou desligar aqui para se vocês tiverem pergunta e quiser aparecer.